Boa noite, doutores. Boa noite, doutoras. Uma satisfação estar com vocês. Mais uma aula online e ao vivo. Hoje o nosso tema é muito importante. Pretendo estudar com vocês dois grandes temas dentro do processo civil. Acredito que serão aí praticamente umas 3 aulas para nós, né, 3 aulas de 40 minutos para conseguirmos esgotar todo o conteúdo. Se tiverem alguma dúvida, por favor, chamem aí no bate-papo que eu vou ter a maior satisfação em responder, tá bom? E caso você, aluno, esteja assistindo essa aula depois, né, não ao vivo, me chama no WhatsApp ou manda mensagem ali no próprio canal do YouTube, que também vou ter o maior prazer em responder, tá bom? Então, nosso tema de hoje é sobre litisconsórcio. É grande a probabilidade, talvez, vocês terem estudado algo sobre o assunto em TGP, Teoria Geral do Processo. Porque o litisconsórcio, a sua conceituação, ela é muito tranquila, ela é muito simples. A doutrina não tem maiores discussões sobre a conceituação de litisconsórcio, que nada mais é que o quê? A pluralidade de partes dentro de um processo. Então, isso é o litisconsórcio. Toda vez que nós pegamos um processo que existem dois ou mais autores, nós temos ali um litisconsórcio. O outro processo em que nós pegamos que tem dois ou mais réus, temos ali também um litisconsórcio. Tudo bem? E aí nós já vamos estudar daqui a pouco todas as suas classificações e diferenciações entre uma e outra. Tá? Eu coloquei aqui para vocês o conceito, né, de litisconsórcio. Esse conceito peguei do grande professor Daniel Amorim, a qual utilizo ele como parâmetro na bibliografia utilizada, não só em sala de aula, mas em todas as aulas anteriormente realizadas, assim como a professora Tereza Rodalvin, professor Misael Montenegro, professor, e foi meu professor, inclusive, no curso preparatório que eu fiz da MASO, Marcos Vinícius Rios Gonçalves, tá? São todas obras que eu utilizei aí para realizar todos os slides que já fiz aí, que vocês vão poder baixar e utilizar depois. Classificação do litisconsórcio. Então, nós temos que a primeira classificação é quanto ao litisconsórcio ativo, passivo e misto. Muito simples, né? Litisconsórcio ativo, quando existem dois ou mais autores, né? Existem duas ou mais pessoas no polo ativo da demanda. Tudo bem? Imaginando-se uma situação em que eu e minha esposa decidimos ingressar com uma ação judicial contra uma pessoa X. Então, nós temos ali um litisconsórcio ativo, porque existem dois autores. Tranquilos? Litisconsórcio passivo, quando existe a figura, a pluralidade de dois ou mais réus, né? Duas ou mais pessoas, tanto pessoas naturais como pessoas jurídicas, no polo passivo da demanda. E, por fim, nós temos o litisconsórcio misto, quando existe a pluralidade de partes em ambos os polos. Tudo bem? Imaginando-se uma demanda em que existem dois autores contra 3 réus. Ok? Então, temos aí um litisconsórcio, só que esse litisconsórcio ele é misto, porque existem mais de 2 autores, existem mais de 2 réus na demanda. Ok? Classificação tranquila, bem fácil de entender. E aí nós vamos aprofundando e dificultando o nível, né? Então, nós temos na sequência o litisconsórcio inicial, também conhecido como litisconsórcio originário, e nós temos o litisconsórcio ulterior, também conhecido como litisconsórcio posterior, incidental ou superveniente. O litisconsórcio inicial, pessoal, é aquele que, quando nós ingressamos com a demanda, já menciono a quantidade de partes que irá participar da demanda. Exemplo, comprei o meu carro lá na concessionária, ok? E o meu carro apresenta um defeito, ok? Apresenta lá um vício. Eu vou até a concessionária, aqui na comarca de Sinop, e tento buscar a solução para o defeito. A empresa, entre indas e vindas, não resolve o defeito do carro, defeito vício oculto do carro. Decido, então, acionar, né, a fabricante do veículo. Isso tudo de forma administrativa, notificação, não resolve também, enfim. Decido, então, ingressar com uma demanda judicial.
contra a concessionária e também contra a fabricante. Posso isso? Posso. Tudo bem? Vocês vão estudar isso em defesa do consumidor, na direito e defesa do consumidor. Lá no artigo 18 do CDC, estabelece, né, que é direito do consumidor, acho que também artigo 14 e 18, se não me engano, é direito do consumidor acionar judicialmente, além do fornecedor, o fabricante, importador, enfim, uma cadeia lá de pessoas que poderão responder solidariamente com o vício de um determinado objeto. E neste caso em específico, a fabricante, né, do veículo responderá em conjunto com esta demanda. Então nós temos que nessa demanda específica haverá o que denominamos de litisconsórcio inicial. Porque desde o início, desde a propositura da ação, desde o protocolo da petição inicial, já é apresentado ao juiz a figura de dois réus. Legal? Conseguiram entender? Então, isso é o litisconsórcio inicial. Já um litisconsórcio ulterior, ou posterior, ou superveniente, né, o próprio nome já deixa claro, é aquele litisconsórcio que ocorre depois do protocolo inicial. Muitas vezes, ele ocorre ou por uma situação que vocês vão estudar semestre que vem, em que o juiz autoriza o autor a crescer alguma pessoa dentro do processo, né, em razão da contestação apresentada pelo réu, ou ocorre nas situações em que o réu chama uma terceira pessoa para fazer parte do processo. Tudo bem? Coloquei um exemplo ali, chamamento ao processo. Nós vamos estudar hoje ainda, tá? Mas eu já vou antecipar o assunto. Chamamento ao processo, tá? É o artigo 130 ali do Código de Processo Civil, e ele ocorre nas situações em que os devedores solidários, né, ou os fiadores, ou o locatário, o fiador que chama o locatário por uma dívida que é comum. Quer ver o exemplo? Aluguei uma casa para o seu Vilmar, ok? Aluguei uma casa para o seu Vilmar e eu falei, seu Vilmar, não é nada pessoal, é tudo questão de negócio, mas eu quero um garantidor, eu quero um fiador, ok? O fiador, o seu Vilmar conversa com o seu Moisés. Moisés, você assina para mim? Assino, sem problema algum, ok. Então nós temos um contrato de locação, sou locador, seu Vilmar é locatário, seu Moisés na condição de fiador, de garantidor. Protocolo a demanda, aliás, entre indas e vindas, uma situação excepcional, o seu Vilmar, infelizmente, acaba, né, hipoteticamente dizendo, até porque o seu Vilmar é um homem de grandes posses, isso nunca aconteceria, né, com o seu Vilmar, mas hipoteticamente, seu Vilmar aí não consegue honrar com o pagamento, tá, desses aluguéis e decido executar este contrato. Posso fazer isso? Posso. Posso acionar tanto o seu Vilmar como o seu Moisés? Posso. Mas eu faço uma leitura da demanda e da situação em específico e verifico que o seu Vilmar, por exemplo, nessa situação específica, não tem patrimônio, não tem condições financeiras de honrar com este acordo, este combinado. E decido, então, ingressar judicialmente somente contra o fiador. Ô, professor, mas você está tirando o devedor originário e só cobrando o fiador. Pode isso também? Pode, sem problema algum. Até porque o fiador, né, obviamente que vai ter que certificar no contrato, mas ele assume a função de principal pagador. Inclusive, a maioria dos contratos de locação, pelo menos que nós fazemos aqui no escritório, nós colocamos uma cláusula que o seu Moisés renuncia o benefício de ordem, ou seja, o patrimônio dele responderá diretamente pela dívida. Eu não preciso esgotar os meios de recebimento contra o locatário para poder atingir o patrimônio dele. Tudo bem? Depois, quem quiser pesquisar isso, atua nessa área de direito imobiliário, pesquisa lá sobre renúncia ao benefício de ordem. Tá? Bem legal, vocês vão gostar de estudar. Então, mas aí nessa situação, eu decido entrar só contra o Moisés. O Moisés, ele se sente o quê? Né, desprestigiado. Ele falou, mas como assim, Edno? O seu Vilmar também deve essa dívida. Eu não vou pagar isso sozinho. Muito bom, seu Vilmar. E aí eu não vou pagar isso sozinho. Vou chamar para o processo o seu Vilmar. Pode fazer isso?
Pode, nós vamos estudar isso na nossa próxima aula sobre intervenção de terceiros, que é a possibilidade denominada chamamento ao processo. É quando o devedor originário, né, não é acionado judicialmente, mas sim o seu fiador, e o fiador, então, tem a possibilidade de chamar ao juízo o devedor originário, que neste caso é o locatário. Então, o Moisés ele não vai responder essa dívida sozinha, não. Ele vai chamar o seu Vilmar para pagar junto. Ele falou, olha, eu até posso responder por essa dívida, até porque eu acionei como fiador, né? E outra coisa, nada impede, depois que o Moisés, caso queira, ingresse com ação regressiva contra o seu Vilmar. Legal? Tranquilos? Ó, o Fernando perguntou aqui, ó, na situação de litisconsórcio ulterior, a segunda parte no polo passível será citada em período diferente da primeira? Nesse caso, a ação retorna ao seu início ou teremos duas situações distintas? Legal, uma ótima pergunta, Fernando. Neste caso aqui, como vai ocorrer o chamamento ao processo, essa citação ela ocorre depois mesmo. Ela vai ocorrer depois. Então, o juiz, por exemplo, ele poderá adiar a realização dessa audiência de conciliação para o momento posterior, para o momento futuro, em razão da apresentação do chamamento ao processo. Ou já ocorrendo uma primeira audiência de conciliação, o juiz poderá determinar a realização de uma nova audiência buscando a conciliação entre as partes. Tá? Legal? Boa pergunta. Então, isso é o litisconsórcio ulterior. Ele ocorre depois da propositura da demanda. Existem outras pessoas que vão fazer parte do processo, mas isso não estava lá na petição inicial. Isso ocorreu depois do curso do processo. Beleza? Tranquilos? Então, isso é o litisconsórcio ulterior. Continuando. Litisconsórcio facultativo. Pessoal, então o que é facultativo, né? O que pode ser feito ou não, definido por haver escolha e não obrigação. É algo optativo, né? Então, o litisconsórcio facultativo, ele ocorre com a opção do autor ou não. Ele pode chamar esta pessoa para ingressar no processo com ela, ou ele, se ele quiser, ele pode ingressar sozinho. Em via de regra, essa decisão ela cabe ao autor, porque quando o autor for protocolar a demanda, ele vai saber, olha, chama o fulano de tal para entrar junto com a demanda ou não. Ah, professor, está meio confuso isso. Olha, eu vou criar um exemplo inicial, depois eu vou esclarecer todos eles. Imaginem vocês a situação em que ocorre uma situação específica em que fulano, João, hipoteticamente João, decide denigrir a imagem de várias pessoas em um grupo de WhatsApp. Ok? João lá dispara lá várias palavras de baixo calão, enfim, começa a denigrir a imagem de várias pessoas dentro desse grupo. Estas pessoas que se sentiram, obviamente, denigridas, né, que se sentiram menosprezadas, podem, primeiramente, buscar a Polícia Civil, né, para a feitura lá da notícia crime, né, para apresentação, né, caso queira, né, a representação pelo crime contra a honra, né, vamos chegar lá na Patrícia, lá e nos demais colegas, e realizar, então, um boletim de ocorrência com representação por ofensa à honra, e aí essa pessoa vai responder o crime lá por injúria, difamação, calúnia, enfim, o que for o caso concreto, né? Mas essas pessoas decidem, além da demanda penal, né, além da apresentação, da representação pelo crime, decidem também ingressar judicialmente pedindo uma indenização por danos morais. Pode? Pode, ok? Né? Tudo aquilo que ofende a honra, cabe sim uma indenização por danos morais. Então, nesta situação específica, vamos imaginar que foram 10 pessoas ofendidas. Decidem 5 dessas pessoas contratar o mesmo advogado e ingressar com a mesma demanda. Uma demanda só pedir indenização dessas 5 pessoas. Pode isso? Pode. Nós vamos ter, neste caso em específico, o que denominamos de litisconsórcio facultativo. Ok? Porque as partes escolheram
em ingressar judicialmente em conjunto. Você vai falar, professor, mas e se as 5, cada um quisesse contratar um advogado distinto e cada um tivesse ingressado com um processo próprio? Poderia também, professor? Poderia também, sem problema algum. Muitas vezes elas fizeram esse ingresso da demanda em conjunto para ratear despesas advocatícias, né? Conversaram com um colega, com o doutor, se fosse entrar com esse processo cada um, quanto o senhor cobraria? Ah, vou cobrar R$ 3.000 por ação. Doutor, e se nós ingressarmos todo mundo junto? Ah, dá para fazer um valor de R$ 5.000, todos, 6.000, enfim, né? Então, muitas vezes ocorre uma variante dentro do preço do honorário, né, do colega a ser contratado, obviamente que respeitando sempre, né, a tabela da OAB. Lembrem sempre, pessoal, professor, estou advogando, estou com dúvida, não sei quanto cobrar. Entra lá no site da OAB, coloca a tabela, você vai pegar a tabela, todo ano ela é atualizada, e você utiliza aquele valor como mínimo. Tudo bem? Você não vai errar nunca. Você não vai errar nunca. Você sempre vai estar cobrando o mínimo esperado, professor. Mas pelo valor agregado, eu já sou um profissional credenciado, eu já sou um profissional, por exemplo, o doutor Matheus, trabalha na colonizadora, está tendo grande experiência em direito das coisas, direito imobiliário, e aí ele decide atuar nessa área. E aí ele fala, professor, eu sei que essa demanda aqui de uso capião, segundo a tabela da OAB, é 5.000, mas pela minha experiência, minha expertise e pelo valor agregado que eu tenho, eu vou cobrar 20.000, 50.000, 100.000. E aí, posso? Pode, ok? É o seu valor agregado, é o valor seu de conhecimento para propositura daquela demanda, ok? Tranquilos? Bom, e aí o que acontece é o seguinte, então, em via de regra, o desconsórcio facultativo é isso. As partes podem ou não ingressarem em conjunto, tá? Em via de regra, como eu disse a vocês, a opção é do autor, mas nada impeça que o réu também escolha em trazer essa pessoa para o processo ou não. O exemplo é esse que nós falamos anteriormente do seu Vilmar e do seu Moisés. Se o Moisés quiser, ele pode chamar o seu Vilmar, que é o locador, né? Que era quem, aliás, o locatário, que era quem efetivamente deu aso à dívida, mas não foi acionado no processo. Se o Moisés quiser, ou seja, é uma opção, não é uma obrigação, se ele quiser, ele pode chamar o seu Vilmar para responder em conjunto a esta dívida, tá? Então, nós vamos ter nesse exemplo também o que denominamos de litisconsórcio facultativo. O artigo 113, pessoal, do Código de Processo Civil, ele numera lá 3 incisos, salvo o melhor juízo, acho que são 3 ou 4 incisos, em que ele descreve quais são as hipóteses legais, tudo bem? Quais são as hipóteses em que vai caber o litisconsórcio facultativo. Nós vamos estudar todos agora, tá? Primeiro, inciso primeiro, ocorrerá, né, a aplicação do litisconsórcio facultativo quando? 1. Se entre os sujeitos houver comunhão de direitos ou de obrigações. Pessoal, esta inciso primeiro aqui, ele traz a ideia de que existe um contrato entre as partes ou de responsabilidade ou de direitos, ok? Ou existe um contrato de obrigações ou existe um contrato de direito. Hipoteticamente dizendo, eu e o Matheus decidimos realizar um empréstimo de uma certa quantia em dinheiro para o doutor Fernando, professor também, né? Também colega. O colega Fernando, doutor Fernando. Fazemos um contrato, obviamente, lícito, né? Um contrato de mútuo, com aplicação de juros devidos, ou seja, de 1% ao mês. Não é agiotagem, tá, pessoal? Não é contrato de agiotagem. A Patrícia já estava até olhando ali, né? A polícia sempre fiscalizando, né? Então, nós fazemos esse contrato de mútuo. Eu e o Matheus somos credores. Caso o Fernando não pague, podemos ingressar judicialmente cobrando essa dívida? Podemos. Por quê? Existe comunhão de direitos. Este dinheiro emprestado é meu e do Matheus. Então, existe ali uma ligação entre nós. Então, tem sim a possibilidade de que ambos ingressem com a demanda, cobrando, né,
este valor aí, nesse exemplo específico do Fernando. Tá? O mesmo caberia, por exemplo, se eu sozinho empresto, faço este contrato de mútuo, tá? Com o Fernando e a Patrícia. Nessa situação, nós temos dois devedores. Em via de regra, a dívida é solidária. Se eu quiser entrar com processo só contra um deles, eu posso, porque eles respondem solidariamente. Depois, como eles vão se acertar entre eles, isso é problema deles. Isso depois eles vão ter que ingressar com uma ação própria para verificar quem pagou a mais, quem pagou a menos e assim por diante. Mas se eu quiser ingressar com a demanda só contra a Patrícia e deixar o Fernando de fora, eu posso. Torna a dizer, isso é um litisconsórcio facultativo, ele não é obrigatório. Ok? Tranquilos? Então, primeiro, quando houver comunhão, seja de direito ou seja de obrigação. Segundo, inciso 2, artigo 113. Se houver conexão pelo pedido ou pela causa de pedido. Pessoal, lá no artigo 55 do Código de Processo Civil, estabelece que haverá conexão da demanda, ou seja, as demandas serão conexas quando existir identidade ou pelo pedido ou pela causa de pedir. Causa de pedir nós já estudamos, mas vou relembrá-los, tudo bem? A causa de pedir está inserida lá dentro dos elementos da ação e a causa de pedir é formada por fatos mais fundamentos jurídicos. Tudo bem? Quem não lembra, escreve aí. Causa de pedir igual fatos mais fundamentos jurídicos. Isso é a causa de pedir. Então, quando houver conexão entre os fatos narrados ou os pedidos, é permitido que essas partes também entrem com a mesma demanda, entrem com a demanda em conjunto. Então, olha ali, coloquei dois exemplos para vocês. Pode ocorrer quando dois sócios em conjunto decidem propor uma demanda contra a sociedade, pedindo a anulação de uma assembleia. Ok? Então, por haver identidade de pedidos, porque os dois querem a anulação, eles podem entrar em conjunto. Isso é um litisconsórcio facultativo. Se um quiser ingressar com ação de anulação e o outro também, pode? Pode também. Mas torna a dizer, muitas vezes, eles se reunindo, fica muito mais vantajoso, né? Talvez a demanda tenha até mais força probatória, né? Pelo depoimento de ambos, e eles também podem aí dividir as custas e as despesas processuais. Lembrando que as despesas não é somente os honorários do advogado, né? Entra também as custas, as taxas, as guias, diligência do oficial de justiça e assim por diante. Tá? Então, tudo isso eles também poderão dividir dentro do mesmo processo. Outro exemplo que eu coloquei ali, olha, também será possível ingresso da demanda contra dois réus causadores do mesmo acidente. Legal? Vamos lá. O João estava dirigindo o carro, mas o carro era do Pedro. E aí nós estamos defendendo os interesses do nosso cliente, que é o Davidson. Vamos lembrar do Davidson aqui, o chefe. Vai que ele assiste essa aula e quer aumentar a nossa remuneração, né? Nós vamos ficar bem felizes, né? E aí, brincadeira, né? Ele não vai assistir. E aí é o seguinte, pessoal. Nesta situação aqui, nós estamos defendendo o Davidson. E aí, quando o Davidson traz aqui, falou, Ed, bateu no meu carro aqui, ficou um valor de R$20 mil o conserto, quem estava dirigindo era o João. Beleza, vamos montar o processo contra o João, mas numa investigação da demanda com relação à placa do veículo, propriedade, nós descobrimos que, na verdade, este veículo pertence a Pedro. Pedro também terá responsabilidade nesse processo. Por quê? Porque o proprietário do veículo responde solidariamente pelos danos causados. Tá? Então, temos que tomar muito cuidado na hora de emprestar carro. Tá? Ah, mas é meu amigo, mas é isso, mas aquilo. Toma muito cuidado, porque se ele atropelar ou acontecer algo mais grave, matar alguém, saiba que você vai responder junto com essa demanda. Tá? Então temos que tomar muito cuidado. Tudo bem, então isso são exemplos de conexão. Inciso 3º, ocorrerá o litisconsórcio facultativo se houver afinidade de questões por um ponto comum de fato ou de direito. Pessoal, e aí aqui ficou mais abrandado, ficou mais abstrato, né? A possibilidade de litisconsórcio facultativo. Ou seja,
Se houver alguma semelhança por discussões de demanda, é autorizado, é permitido que essas pessoas ingressem com uma única demanda. Professor, me dê um exemplo. Servidores públicos que decidem ingressar em conjunto pedindo uma revisão de remuneração. Aconteceu várias demandas aqui em Sinop, Prefeitura Municipal. Se eu não me engano, eles tinham um reajuste de 1%, né, há tantos anos atrás, e esse reajuste não ocorreu. Ações milionárias aí, né, ações grandes. E aí, se esses servidores quisessem ingressar em conjunto, cada um, obviamente, postulando um quesito, um tem direito a 100 mil, outro tem direito a 300, outro tem direito a 400 mil, sem problema algum. Mas eles estão rateando as despesas do processo e decidem, em razão da afinidade pelo ponto comum de direito, não de fato, porque cada um vai ter um período, cada um tem uma profissão, né? Cada um tem uma função. Então, o ponto comum aqui não é do fato, o ponto comum aqui do direito, porque ambos, né, todos terão direito a esse reajuste. Então, eles podem ingressar em conjunto, tá? O outro exemplo aqui é contribuintes que decidem ingressar em conjunto para litigar sobre multas. Pode, professor? Pode. Né? Existe a discussão lá sobre a cobrança do TACIM, né, que é a taxa lá contra incêndio. E aí, determinadas empresas decidem em conjunto contratar o mesmo escritório de advocacia questionando a cobrança desta taxa. Pode, professor? Pode. Questão de afinidade. Legal? Tranquilos? Isso é o litisconsórcio facultativo. Eram 3 incisos, tá? Então é isso aí mesmo. Então ficou tão louco, né? Litisconsórcio necessário. Então, já estudamos litisconsórcio ativo, passivo, misto. Estudamos litisconsórcio inicial, litisconsórcio ulterior. E agora estudamos litisconsórcio facultativo, estamos entrando no litisconsórcio necessário. E olha o que o artigo 114 nos fala sobre o assunto. O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsórcio. Então veja, pessoal, diferentemente do litisconsórcio facultativo, que é uma mera opção das partes, o litisconsórcio necessário, né? O litisconsórcio facultativo, você pode colocar assim, a palavra de ordem, opção, é opcional. Agora, o litisconsórcio necessário, a palavra de ordem é obrigatório. É obrigatório que as partes ingressem em conjunto. Porque se elas não estiverem dentro da demanda conforme esperado, é nulo, existe nulidade. Eu vou mostrar para vocês um julgado sobre o assunto, tá? Então é muito importante que as situações de litisconsórcio necessário devem obrigatoriamente serem preenchidas sob pena de nulidade processual, tudo bem? Então, um exemplo aqui que eu coloquei para vocês, né? Um exemplo prático pode ajudar. Olha lá. Imaginem que em conjunto, duas pessoas decidem adquirir um bem indivisível. Vamos imaginar aqui que o seu Vilmar e o Moisés decidem em conjunto, são vizinhos de fazenda, são vizinhos de propriedade rural, e decidem em conjunto comprar uma colheitadeira, tá? Uma mixaria aí, R$ 1.500.000. R$ 1.500.000, uma colheitadeira. E essa é a média, tá, pessoal? É de sair para mais, né, seu Vilmar? E aí, eles, como são vizinhos de fazenda e a safra em conjunto, eles falaram, olha, por que eu vou comprar uma, meu vizinho vai comprar outra, se nós podemos ratear essa despesa e utilizar em conjunto? Né? Então, legal, vamos comprar, vamos, eu dou 500 mil, você dá 500 mil, vamos colocar na nota que ambos são proprietários, que ambos adquiriram, beleza. Se essa colheitadeira apresentar algum problema, né, eles poderão ingressar com uma ação de ressarcimento, uma ação redibitória. O que é redibitório, professor? É quando existe um vício dentro do objeto em específico e você quer a rescisão do contrato, né, ou a entrega de uma nova máquina em razão desse vício redibitório, né?
nós chamamos de vício oculto. Ou você pode pedir ainda o que chamamos de abatimento no preço, que é a ação quanti minoris, ok? Você vai falar, olha, está estragada a peça X, essa peça X vale o valor tanto, eu quero que reduza esse valor X aqui, esse tanto no valor, do maquinário, tá? Então, ambos compraram. Acontece que é o seguinte, apresentou um defeito à máquina. Como ambos são proprietários, é necessário obrigatoriamente que ambos ingressem com a demanda. Ok? Se não ocorrer este protocolo da demanda por ambos ou com autorização do outro, essa demanda não terá seu julgamento. Por quê? Porque lhe falta requisitos necessários para os pressupostos necessários de desenvolvimento válido da demanda. Porque é necessário que ambos concordem com o ingresso dessa demanda. Outro exemplo que eu coloquei para vocês aqui, esse aqui o Matheus vai se interessar bastante, isso o Vilmar também. Ação de uso capião imobiliária. Obrigatoriamente, pessoal, para se ingressar com uma ação de uso capião, é necessário que essa ação seja ajuizada contra o antigo proprietário e contra todos os confrontantes. Quem são os confrontantes? Os vizinhos de cerca. Tudo bem? É muito comum, pessoal, infelizmente, nós vermos ações de colegas advogados que ingressam com a demanda e não arrolam os confrontantes no processo. Por mais absurdo que o seja, acontece. Tá? E aí, professor, se acontecer isso, olha ali a jurisprudência. Ausência de citação dos confinantes. Nulidade absoluta. Pessoal, falta um minuto aqui. Vou encerrar essa aula e volto em 2 minutos.